capítulo 2. Falou de Jó, você já pode esperar, né, meu filho? Jó, capítulo 2, nós vamos ler do verso 7 até o verso 13, amém? Nós entregamos o café da manhã aqui, foi uma bênção. Aleluia. Teve irmão que não conseguiu nem almoçar, tanto que comeu aqui, amém? Aleluia, foi bênção. E pensa nas cocas geladas, amém? Oh Jesus, graças a Deus, teu sacrifício vai ter alma, amém? Jó, capítulo 2, verso 7 até o verso 13, amém? Jó, capítulo 2, verso 7 ao 13. Quem achou, diga glória a Deus. Jó fica antes de Salmos, amém? Um livro antes de Salmos. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio de cinzas. A sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberes, aleluia, recebemos o bem de Deus com prazer e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade suíta, ele faz, aliás, Sofá, Matita, e consertaram juntamente, viram com doentes dele e consolaram. E levantando-se de longe dos olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar, e assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra nenhuma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Amém. Fala assim: Senhor Jesus, que essa palavra venha falar, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Fala que essa palavra seja cura, exortação, renovo e refrigério para a minha alma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pregar sobre não assine a sua carta de autossuficiência. Nós vemos Jó, a Bíblia começa a falar que Jó era um homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia, meu irmão, a Bíblia diz que Deus observava Jó como pastor. Quando Satanás foi ter com Deus, e isso é algo muito interessante, porque tem pessoas que pensam que porque oram, pensam que porque jejuam, o inimigo não vai ter com eles, o inimigo não vai tentá-los, o inimigo não vai tentar destruí-los, pelo contrário. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e quem foi tentar Jesus foi Satanás. E aqui a Bíblia diz que Satanás vai
prosperando. Aleluia, fala para ele: Deus está trabalhando por você. Isaías diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu o Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando pela tua vida e pela tua história. E aqui nós temos, meu irmão, que Satanás, depois de tirar tudo material que Jó tinha, filhos, dinheiro, tudo, aí ele vai tocar na vida de Jó. Ele vai tocar na saúde de Jó, porque Satanás ele diz: olha, se o homem perceber que ele vai perder a vida, ele vai blasfemar. E aí, olha que interessante, aqui eu quero chegar. Jó, Satanás ele toca em Jó de uma maneira que tinha enfermidade da planta dos pés até o alto da cabeça. Pensa num homem doente. Aleluia. Pensa num homem que não tinha mais lugar no seu corpo para que tivesse enfermidade. Pensa num homem que ele teve que pegar um carro de madeira, que a única coisa que Jó tinha para se aliviar era no meio das cinzas. Essas cinzas é o lixo, é o monturo. Jó teve que sair da cidade, do lado de fora da cidade. Jó pedia, irmão. Jó era, sabe, os amigos de Jó, quando chegaram perto dele, não reconheceram. Olha que interessante, os amigos dele vindo, aleluia, aleluia, olha o que diz aqui: levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto e sobre a cabeça lançaram. Os amigos de Jó, irmão, quando eles viram Jó, eles falaram: rapaz, nem nós nem te reconhecemos. Eles entraram em desespero, eles ficaram 7 dias sem falar nada, só esperando Jó morrer. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jó. Mas Deus, eu quero te dizer uma coisa: as pessoas podem te olhar e te ver no fundo do poço, as pessoas podem dizer que não tem mais jeito, mas uma coisa eu sei: é Deus que põe o ponto final, é Deus que põe o fim da história. E se Deus não colocou ainda, é porque Ele tem promessa para realizar, é porque Ele tem milagre para fazer, é porque se Satanás colocou enfermidade, Ele é o Deus que tem a cura para a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu quero falar, meu irmão, que Jó estava num problema muito sério. Aí a mulher de Jó chega para assinar a carta de autossuficiência. Olha o que ela diz: Jó, ela não fala amaldiçoa um Deus, ela fala assim: amaldiçoa o quê? A Deus. Artigo definido. Ela estava falando do Deus de Israel, do Deus de Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Aleluia. Quantas vezes nós chegamos? Olha aqui, mas olha a mulher de Jó. Ela tinha razões para dizer aquilo, não? Ela perdeu 10 filhos. A mulher de Jó, e meu irmão, você já perdeu alguém aqui já? É fácil. Nos primeiros dias ele tem luta. Nos primeiros dias não tem um monte de porquê. Por que Deus permitiu? Por que Deus o curou? Por que Deus o livrou? Por que Deus o abençoou? Inconscientemente, às vezes involuntariamente, nós começamos a nos perguntar por que Deus não fez ou deixou de fazer algo. Aquela mulher, em um dia, ela enterrou 10 filhos. Aquela mulher, num dia, ela perde toda a riqueza da sua família. Pensa na família, irmão. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Não tinha ninguém mais rico do que Jó. Aí, do dia para a noite, ela perde tudo. Alguém já perdeu o emprego aqui? É bom? Agora imagina você rico e um dia você acorda pobre. Sem, irmão, quem é pobre e ficar rico é uma facilidade, não é? Da glória. Agora eu vou comer o que eu não comi, vou usar a roupa que eu não usei, agora eu vou ter a televisão que eu nunca tive, agora eu vou com o sofá daquele assim de que eu sinto, a perna estica, né? Renato, sei lá, eu vou ter uma casa. Agora pense alguém que tinha tudo isso, só que no outro dia está fora da cidade do luxo. Pensa uma mulher que ela era a primeira dama, todo mundo olhava para aquela mulher e falava: pô, queria ter casado com esse cara. Olha como é que aquela mulher anda, as melhores roupas, sabe? Ela vai aos melhores restaurantes. Aquela mulher tem tudo, aquela mulher é a primeira dama. Agora não pensa, o seu marido, que era o melhor, o homem mais fino, o homem mais elegante, o homem mais usado, o homem que Deus honrava, o homem que tudo colocava a mão prosperava. Então, por causa dele, ele perde tudo.
estava dizendo: nós podemos viver sem Deus. Ela estava dizendo: olha, Deus não quer mais abençoar, Deus não quer mais fazer. Irmãos, e quantas vezes tem pessoas dentro da igreja que assinam uma carta de autossuficiência dizendo: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais exercer o ministério, eu não vou mais, sabe, ler a Bíblia, eu não vou mais fazer campanha, eu não vou mais frequentar a igreja, eu não vou mais cear, eu não vou à igreja, porque, ei, irmão, você está dizendo que você está amaldiçoando o Deus que você serve. Você está dizendo que o Deus que você serve não é suficiente e poderoso para abençoar a sua vida. Aleluia. Então, toma cuidado quando você dizer: aleluia, eu não quero mais ir à igreja. Toma cuidado quando você dizer: aleluia, sabe, você falar que não quer mais servir a Deus. Você está dizendo: Deus não é o suficiente para mim. O Deus que eu sirvo, Ele não é poderoso para mudar a minha história. O Deus que eu sirvo, Ele não é poderoso para abrir porta. Meu irmão, quem fala isso, fala como louco. Porque ele já disse: olha, mulher, tu fala como uma doida. Tu fala como uma louca. Enquanto nós estávamos na bênção, você adorava a Deus. Enquanto tinha tudo em casa, você adorava a Deus. Enquanto nós éramos o maior, você adorava a Deus. Então, mulher, nós não temos nada hoje, mas continue adorando a Deus, porque aceitaste o bem de Deus, agora vai aceitar o mal, sendo fiel ao Senhor. Deus está falando com pessoas aqui, irmão: não sirva a Deus por causa da bênção, sirva a Deus porque Ele é Deus, sirva a Deus porque Ele te ama, sirva a Deus porque Ele te salva, sirva a Deus porque se Ele não fizer algo pela tua vida, ninguém vai fazer. Não há outro além de ti, não há outro maior do que o Senhor, não há outro amor da vida, não há outro mais poderoso do que aquele que fez os céus e a terra. E se Ele não fizer, não tem macumba, e se Ele não fizer, não tem mandinga, não tem horóscopo, não tem nada que pode fazer, porque todo o poder foi dado a Ele. Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da riqueza, Ele é o dono da salvação, Ele é o dono da transformação. Ei, tem pessoas aqui dizendo, aleluia, que nunca fizeram um compromisso com Deus, que nunca fizeram uma aliança com Deus. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, estão no pensamento positivo que um dia as coisas vão mudar. Nada muda, meu irmão, se você não tomar atitude, nada muda se você não fizer uma aliança com Deus. Ei, Deus quer mudar a tua história, mas o primeiro passo para fora do barco é você que dá. Você pode até afundar lá na frente, mas se você tomar uma atitude, Ele te levanta desse mar e diz: se você quer vir, eu vou te ajudar a prosseguir. Ei, meu irmão, tem pessoas aqui que faltam na vida delas uma aliança com Deus. Aliança de dizer: eu não quero, meu irmão, ser neutro. Tem pessoas que é o crente chuchu. Você conhece? Chuchu tem gosto. Tudo certo quando bem cria gosto. Tem gente que tem personalidade, tem gente que não é convertido, está na igreja, mas quando ele chega, sabe? Ele chega, ele vai dançar as músicas que estão tocando lá, e vem dançar aqui na igreja, vem cantar e não seguir, não me canta as músicas lá de fora. E como você vai ganhar alguém se você participa das mesmas coisas lá? Aleluia! Um dia, meu irmão, a gente olhando para uma pessoa que ele bebia demais. Louva a Deus que a Patinha falou isso aqui, meu irmão. Deus libertou ela da bebida e do cigarro. Porque tem pessoas que parecem que desacreditam que Deus pode fazer isso. Sinceramente, tem pessoas dentro da igreja que acham que Deus não pode fazer isso mais. Eu quero dizer, irmão, Deus pode fazer todas as coisas. Tudo. E aí, aquele homem, ele bebendo lá e tal, e aí um crente estava na casa dele, e ele foi abrir um vinho, não sei o que ele foi abrir lá, e aí ele ofereceu para o crente, mano. E aí o crente falou assim: não, me dá meio copo desse negócio aí. Aí, sabe o que ele falou? Depois que ele saiu e foi embora, ele falou: só mas então eu posso beber? Mas aquele crente bebe. Ele bebeu. Que diferença esse crente fez? A Bíblia diz que passou mais meio copo de vinho, ou um cálice de vinho, ou um dedinho de vinho, né? Ele não vai embriagar ninguém, mas a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas em tudo me convém. E aí? Não sou eu que falo para ninguém parar de fumar, de beber. Eu não vou te levar para o céu. Meu irmão, não fica com raiva de mim, eu nem prego sobre essas coisas, porque quem faz isso é Deus. Está todo mundo careca de saber que isso, ele atinge o tempo do Espírito Santo, que é seu povo.
E Deus não quer que você morra de cirrose. Deus não quer que você morra, sabe, de um acidente de carro. Deus não quer que você morra de enfisema pulmonar. Minha avó faleceu de enfisema porque fumou, se não me engano, desde os 9 anos de idade. E aí a pessoa fica com aquela sensação de uma impotência. Não, comigo nunca vai acontecer. Aleluia. Comigo, eu nunca vou ter enfermidade dessa. Não, comigo, eu nunca vou dirigir, nunca vou dar um carro. Meu pai capotou e morreu aos 33 anos de idade por causa de estava bêbado. Porque meu pai dirigiu anos e anos, bêbado, sem falar de carro à noite, nunca bateu um carro. Mas um dia o menino chegou a vida dele, sabe por quê? Porque ele achou que não ia acontecer. E você está achando que um dia você não pode ir no médico, meu irmão? E o mal do médico pode ser você está com tumor no seu pulmão. Aleluia. Você pode, meu irmão, achar que um dia nunca vai ter notícia, como eu tive do meu pai. Olha, o Júlio capotou o carro, indo para Aruanã, em Itaperaí, e faleceu. Você pode achar que o seu filho nunca pode receber uma notícia dessa. E você vai ser o responsável por deixar o seu filho órfão. Porque você nunca teve uma aliança com Deus. Porque você nunca teve compromisso com Deus. Porque você achou que as coisas não iam acontecer com você. Mas sabe por que não aconteceu ainda? Porque Deus está te dando chance, está te livrando. E até quando Deus vai te livrar? Aleluia! Glória a Deus! Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. A Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Jó não pecou com seus lábios. Eu nunca vou deixar de pregar alguma coisa aqui porque alguém está falando que eu estou pregando direcionado. Nunca. Se você quer conversar comigo, pode vir que eu falo na tua cara, você tem que mudar. Eu não vou deixar de pregar porque eu acho que alguém vai achar. Pastor pregou para mim. Se é para você, não vou deixar aquela música e muda a sua vida. Aleluia. Quantas pessoas elas pecam com seus lábios? Gente ranzinza, gente que murmura, gente que reclama de tudo. Irmão, pode ter certeza que todo mundo que está aqui tem muito mais do que você tinha do que 5 anos atrás. É ou não é? Esse dia eu estava olhando, irmão, e eu falei, gente do céu, eu tenho mais do que eu tinha 5 anos atrás, e parece que quando eu tinha menos eu era mais feliz. Mas sabe por quê? Porque seu coração não tem que estar nas coisas, seu coração tem que estar em Deus. E você tem mais coisas e está reclamando, sabe por quê? Porque você quer mais. O ser humano hoje, irmão, está vivendo uma fase. Eu estava vendo o Augusto Cury, esse é um psicólogo, né? Ele escreve livros e ele dizendo que as crianças hoje, elas estão vivendo um transtorno de ansiedade. Sabe o que é isso? Os pais têm que estar presentes para as crianças terem relapsos de alegria. Sabe o que é isso, irmão? Olha aqui para mim. É igual pessoas que Deus tem que falar com ele toda hora, profecia toda hora, revelação toda hora. Não! Ai, que raiva também disso! Nossa! A pessoa não vive sem isso. Eu vou lá no irmãozinho pé de fogo. Eu vou lá no manto da mistério, da vigília, não sei o quê, porque lá tem um profeta. Ah, meu irmão, pessoas, sabe, dependentes do homem para orar. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Eu tenho, aleluia, acesso à presença de Deus. Quando Deus me ouve, eu quero dizer uma coisa: se você orar aí agora, Deus vai ouvir lá no céu agora. E se você tiver fé, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Peça, mas peça com fé. Para de reclamar. O povo de Israel andou 40 anos no deserto porque reclamou. Para de xingar. Quem te xinga o dia inteiro, amaldiçoa as coisas o dia inteiro. Seu filho vai xingar do mesmo jeito que você xinga. Esses dias eu vi uma charge, né, no Facebook, que a criança vai lá e xinga, né, filha de não sei o quê, e a mãe pega, nossa, que gracinha, ela xingou. E aí vai falando outras coisas, ela usando saia, e a mãe, nossa, que gracinha, que roupa sensual. Aí quando a menina tem uns 15 anos, nossa, a mãe descabelando e se perguntando, por que ela está grávida? Por quê? Porque na hora da sem vergonha dizer, vai tirar essa saia, tá curta, e vai com a roupa de gente. A mãe falou, que gracinha. Na hora que a criança xingou a primeira vez, eu vou lavar sua roupa com sabão, menina, até que eu vou te cortar no tapa. Meu irmão, nem em casa, nem meu irmão, nem minha irmã, nem eu, nós não
não xingando. Porque minha mãe, eu nunca vi minha mãe xingar. Agora seu filho vai ser igual a você, sua filha. Xinga, amaldiçoa as coisas. Agora o pai que não tem problema, vai ajoelha no chão. Põe o menino dentro de casa. Pega a Bíblia e põe na mesa e fala: vem cá, galera, vamos orar aqui. Vem cá, minha família, vamos fazer um culto aqui em casa. Porque é Deus que vai fazer, é Deus que vai agir. O negócio está ruim, mas é Deus que vai abrir porta. O negócio está ruim, mas é Deus que vai restaurar. O negócio está difícil, mas Deus vai nos fortalecer. Porque a nossa casa é chamada casa de oração. É muito mais digno, é muito mais bonito. Um dia você vai chegar na casa do teu filho e ele vai estar orando, ele vai estar louvando, ele vai estar agradecendo a Deus, ele vai estar, aleluia, ajoelhado no chão, com a mão no pó, dizendo: a ti toda a honra, Deus, a ti toda a glória, Senhor, porque eu aprendi com meu pai um dia. Ele era um homem, a minha mãe era uma mulher de oração, e eu também quero ser como meu pai, a minha mãe era. A Bíblia diz que a nossa geração será uma geração poderosa, mas só se elas tiverem pais sábios, jovens sábios. Eu quero profetizar, irmão, tem pais aqui que vão criar os seus filhos diante da presença do Senhor. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Que caminho? Eu quero te perguntar: que caminho que você está ensinando o seu filho? Tem pai que conta as besteiras que faz para o filho, achando que está fazendo graça, achando que o filho vai achar que ele é poderoso. Você está sendo ridículo. Aleluia. Quer contar coisas do seu filho? Conta as coisas boas que você faz. As coisas ruins, se envergonha dela. As coisas ruins, mude para que ele nunca veja que você fez ou faça. Deus está falando com pessoas aqui. Deus quer mudar a tua casa, mas Deus muda a sua casa antes de você mudar. Jó não pegou com seus lábios. Olha para o seu irmão e fala para ele: não fuja do problema. Fala para ele: não fuja da circunstância. Fala para ele assim: não fuja, porque Deus vai fazer o milagre. Fala assim comigo: muitas vezes o inimigo vai usar quem está perto de mim para testar minha fé. Abre em Mateus 16. Se joga umas cabecinhas igual algum crente por aí hoje, ele fala assim: quer saber, é mesmo, né? Como abençoar Deus mesmo? Eu fiz para Deus a vida inteira, sabe? Eu fui fiel, eu fui temente, eu fui sincero, eu me desviava do mal. Olha o que eu estou recebendo de Deus agora. Quer saber, Deus? Quer saber do seu mãe? Eu amaldiçoo o Senhor. E o crente vai fazer diferente. Agora o Jó não. A Bíblia diz que ele não pecou com a sua boca. Ai, meu Deus, levanta jovem nessa igreja. Que ninguém, vai estar lascado, mas tem a paz que excede todo entendimento. Vai chegar lá no seu serviço, as pessoas vão dizer: não sei como você consegue sorrir, ter na vida que você tem. Eu falei: irmão, eu tenho a vida que eu tenho, mas você não tem Jesus que eu tenho, é diferente. Eu sei que Ele vai mudar a minha vida, eu sei que Ele vai mudar a minha história. Abriu em Mateus 16, versículo 20, aleluia, versículo 21. Amém? Mateus 16, 21, olha aí. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou sofrer muito, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse plano era de quem? De Deus. Jesus tinha que passar por isso? Tem. Irmãos, se você tiver que passar por algo, não adianta você fugir, você vai passar. Glória a Deus. Eu vou mudar de igreja, porque o problema é a igreja. Você pode ir para toda igreja, meu irmão, você vai passar. Eu vou no profeta porque ele vai profetizar. Pode ir, ele vai profetizar, mas você vai passar. Não adianta, irmão. Deus só te tira da prova quando você está preparado para subir um degrau na presença dele. Deus te tirou o povo do deserto enquanto ele estava preparado. Olha que interessante. Aí, em vez de os discípulos disserem: Jesus, o senhor vai
O senhor vai passar por isso. Jesus, não vai dar certo, sabe? Como a gente pregou aqui hoje, vai passar, Jesus. Sabe, o senhor vai passar por isso, mas o senhor vai ser exaltado, o senhor vai ser glorificado. Agora o inimigo ele usa. Por que é o inimigo? Eu te provar que é o inimigo. O inimigo usa um dos discípulos. Eu vou te mostrar como Davi diz aqui que quem traiu ele, quem machucou ele, foi uma pessoa que estava perto dele. Olha aí. E Pedro, 22. E Pedro, tomando-o de parte. Olha aqui, Pedro, o que é tomando de parte? Pedro fala assim: Jesus, fica aqui. Vamos bater um papo aqui, meu Deus. Jesus, vem cá. Sempre uma pessoa quer se desanimar e fica no meio dos outros. Não é não? Por que a gente é comigo quando a pessoa fala assim: quer falar um negócio com você? Hã? Não é? Enquanto a pessoa não fala, meu Deus, você quer sair? Isso. Pedro fala assim: Jesus, vem cá. Deixa eu falar um negócio aqui. Agora, o que Pedro vai fazer, irmão? Tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava indo contra os planos de Deus. Pedro estava querendo tirar Jesus do alvo. Irmão, tem pessoas que vão querer te tirar da igreja. Acho muito massa a gente descontente. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmão, vem cá. E ele nunca chama o irmão perto dos outros. Irmão, vem cá. Vem aqui em paz. Deixa eu te dizer algo. Você está vendo aquela igreja? Está vendo tanto defeito que tem aquela igreja? Não, irmão. Está vendo? Você já viu fulano? Você já viu ciclano? Aí a pessoa que não tem opinião, ela fica assim: uai, sabe que eu nunca tinha visto isso? Uai! É mesmo, né? Ah, não. Oh, aleluia. Vou te falar um negócio. Eu vou sair da igreja. Se você quiser sair, nós vamos sair junto. Não, ele quer contaminar os outros. Não, vamos sair. Aí quem não tem personalidade, esse quer saber para onde ele vai. Vamos lá visitar comigo aqui a igreja? E ele leva, irmão. A pessoa nunca é o suficiente para ela sair sozinha. Ele quer levar os outros. Jesus, não, o senhor vai passar por isso não. Irmão, tem pessoas da sua família que vai dizer para você: por que você dizima? Hã? Por que você dizima? Quando você estava lá bebendo e, sabe, enchendo a cara de droga, e quando você estava lá na prostituição, ninguém te falava nada, né? Vamos ali comprar uma caixa de cerveja? Vamos! Aí você era esse cara é gente boa demais. Enquanto você estava lá no forró, dançando rala coxa, né, irmão? Aí você era massa, aí você era legal. Mas agora, logo o cara fala assim: vamos ali comprar uma caixa de cerveja. Você fala: irmão, só toma coca. Tá dando dinheiro pro pastor. Ainda bem que seu pastor não tá perto. Só que eles não veem que quando você estava lá, você não tinha nada. Mas agora Deus está te abençoando, antes você tem muito mais do que eles. Olha que a pessoa chega visita na sua casa, aí você usa de uma elegância total e fala: irmão, vamos para a igreja comigo, porque eu não posso faltar o que eu você. E aí a pessoa fala: gente, mas você vai me deixar aqui? Pô, se você não quiser ir comigo, eu vou deixar aqui, porque eu tenho um compromisso com Deus. Você tem o domingo inteiro para me visitar, só que 5 horas você tem que tomar banho para a igreja. Você quer voltar amanhã? Vamos usar a para nós. Aí eu vou. Agora a pessoa fala assim: você vai me deixar aqui? É mesmo, né? Tanto tempo que eu não vejo. E Deus, seu compromisso com Deus? Porque vamos ler o versículo 23 e 20, entender? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim? Quem que era ele? Quem estava usando Pedro? Satanás. A minha luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Irmão, era Satanás que estava usando. As pessoas que querem tirar da presença de Deus, elas são usadas pelos Satanás. É verdade. E aí, você vai andar com esse povo aí que está tirando da presença de Deus até quando, achando que esse povo é legal? Até quando você vai ter? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí o cara começa a falar assim: não tem nada não. É Cronenbeer, é sem álcool. Não, isso aí é só uma musiquinha. É o
Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de, mas só as que são dos. Irmão, se você esqueceu que eu vou te pregar aqui hoje, não esqueça. As pessoas lá de fora, elas não entendem as coisas de Deus. Isso é Bíblia. Olha, eles não compreendem as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. As pessoas lá de fora não têm a mesma maturidade espiritual que você tem, não têm a experiência com Deus que você tem, não têm o conhecimento que você tem. Então, por que você vai deixar essa pessoa influenciar as suas decisões com Deus? Porque um dia tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é o quê? A presença de Deus. Eu quero terminar aqui. Quando a vida começa a complicar, é fácil desistir, mas essa é a pior coisa que podemos fazer. Abre o Salmo 55 para terminar esse salmo, para a gente cegar. Salmo 55. A mulher de Jó só queria que ele desistisse. A mulher de Jó só queria que ele parasse. Amaldiçoa. Para. Morre. Vamos acabar com isso logo. Você não vai desistir. Glória a Deus. Você não vai desistir. Aleluia. Eu quero dizer, você não vai desistir. Fui lá cortar meu cabelo leve e a gente conversando e tal. E chegou um rapaz lá, irmão, está convertendo agora, ele chegou de camiseta cavada assim. Irmão, não tinha mais lugar de tatuagem. E camiseta cavada superou, igual o cara que estava aqui hoje, só que ele cortou ela assim. Tatuagem, irmão, mais louca assim. Aí a tatuagem dele era aquela estátua da liberdade. E ela estava de óculos, com um somzão assim, um coladão, sabe? Eu falei, rapaz, mas essa tatuagem é louca, hein? E ele falou, pastorzão, fala terminar aqui. Eu falei, pô. Aí o Edson pegou e virou para ele e falou assim, um dia você vai pregar na igreja. E ele falou assim, é para você pregar de camiseta cavada, mostrando todas as suas tatuagens. E é para você pregar de chinela baiana e short. E ele virou o pastor assim. Aí ele falou assim, sabe por quê, irmão? Porque outros jovens têm que ver que você veio cheio de tatuagens do mundo, mas agora é Jesus que toca no seu coração. Às vezes a gente vira crente, por palavra, e os crentes são os mais preconceituosos que existem na face da terra. Tinha que ser o povo mais cabeça para ganhar as pessoas lá de fora, mas são os mais preconceituosos. Um dia chegou um rapaz, meu irmão, da igreja homossexual, ele chegou de rasteirinha, chegou de cabelo grande, chegou de unha, sabe? Aquelas coisas, mas eu nunca falei de homossexualismo na igreja, nunca falei nada. E um dia chegou lá de dentes, cortou o cabelo, outro, igual, né? Sim, homem mesmo. Ele falou, pastor, o senhor nunca me falou, mas teve algo aqui dentro que me incomodou, que eu tinha. A gente tem que parar de preconceito para ganhar as pessoas de fora. Quando chegar alguém aqui, sabe, todo doido, não fica olhando assim, não. Glória a Deus, aleluia. Não, irmão, a pessoa nunca vai volta. Volta? Você não vai fugir. Tem dia que dá, eu vou terminar aqui, olha. Salmo 55, achou? Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconda da minha súplica. Atende e ouve, lamento e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançaram sobre mim iniquidade, com furor me aborrece. Olha o 4, o meu coração está doído dentro de mim, e temores de morte sobre mim caíram. Davi estava falando, eu estou angustiado, meu coração está doendo, eu estou, sabe, eu estou pasmo, eu estou espantado. No olho 5, temor e tremor me sobrevém, e o horror
está, irmão, temor e tremor. Você já tremeu de medo? Você já tremeu numa circunstância que você não pode fazer, você tem angústia? Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Agora o 6, olha, irmão, presta atenção nisso aqui. Pelo que disse, eu estava conversando com uma pessoa sábado, e ela me disse esse versículo, e Deus falou: quer que se prega sobre isso. Quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso. Davi estava dizendo: Deus, se eu tivesse asas para me subir, se eu tivesse asas para me voar, para longe de tudo, para longe de todos, para longe das circunstâncias, sabe, para um lugar que eu tenha paz. Quantas vezes, irmão, não tinha? Quantas vezes durante um ano, ou durante a nossa vida, nós temos terror, nós temos dificuldades, nós temos, meu irmão, problemas que nós oramos. Muitas vezes Deus naquela hora não faz um milagre, e nós dizemos: Deus, eu queria ter asa para subir. Não foi só você que passou por isso, Davi passou. E olha que interessante. 7. Esse fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Davi estava sentindo a mesma vontade que você sente de não conversar com ninguém. Olha que ele disse: eu fugiria para longe e eu dormiria no deserto. Você sabe por que Davi estava dizendo isso? Porque aqui é um salmo que ele está dizendo contra os inimigos: Deus, se eu conversar com alguém, eles vão me julgar. Deus, se eu conversar com alguém, eles vão apontar o dedo para mim. Deus, se eu conversar com alguém, eles não vão entender. Então, eu queria ir para um lugar onde ninguém me achasse. Você nunca passou por isso, não? Você nunca passou isso, não? A vontade de não conversar com ninguém, uma vontade de fugir, uma vontade de desistir, uma vontade de ser autossuficiente, não precisar de ninguém, uma vontade de viver só. E ele diz o 8: apressar-me-ia a escapar da fúria e do vento da tempestade. Olha o 12: pois não era um inimigo que me afrontava. Ele estava dizendo: não eram as pessoas lá de fora que me afrontavam. Às vezes quem vai te afrontar é seu pai. Às vezes quem vai te afrontar é sua mãe. Às vezes quem vai te humilhar vão ser seus irmãos. Às vezes vai ser seus filhos, sabe? Vão ser os seus familiares. Vão ser pessoas perto de você que vão pisar em você. E você vai dizer: eu nunca pensei que essa pessoa ia falar isso. Eu nunca pensei que essa pessoa ia pensar isso. Eu nunca pensei que essa pessoa ia agir dessa maneira. Ele era meu amigo, eu confiava nele. E ele está dizendo: não eram meus inimigos, olha, ele afroncia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Mas era tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha o versículo 16 para terminar. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salva. Davi aqui estava dizendo: eu não vou fugir, eu não vou para o deserto, eu não vou desistir, eu vou fazer algo muito melhor. Eu vou clamar a Deus, eu vou entrar no propósito de Deus, eu vou aumentar a minha aliança com Deus, eu vou orar mais de madrugada, eu vou mais à igreja, eu vou louvar a Deus mais no meio dos problemas, eu vou dizer: eu te amo além das circunstâncias, eu vou dizer: eu vou clamar a Deus, e Ele vai me salvar. Fique de pé, por favor. Se você clamar, é agora com sinceridade. Eu sinto a unção de Deus aqui, irmão. Eu sinto a unção de cura aqui.
Eu sinto uma unção de renovo de pessoas que queriam desistir, que não tinha força para prosseguir, que não tinha força para ir além. Barulho, quantas vezes você tem fugido? Desde que eu comecei a pregar, Deus está me incomodando com você. Quantas vezes, Barulho, você queria ser como Davi? Deus, eu queria parar. Sabe, Deus, eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Eu queria, se o Senhor me desse asas como a pomba. Mas eu quero dizer, Barulho, você não pode dar esse prazer no inimigo. Porque Ele te chamou foi Deus. E eu quero dizer que Ele recolhe cada lágrima que corre no nosso rosto. Quantas vezes eu chorei nas madrugadas e choro. Sabe, Deus falou através de pessoas: olha, Deus está colhendo as suas águas. Eu quero dizer, quantas vezes você não consegue dormir e chora, e Deus está colhendo as suas águas. E Deus te fala: é um tempo na tua vida que você tem que invocar Ele. Pastor, não estou conseguindo orar. Pastor, eu não estou tendo força para orar. E Deus te diz, Varão, que Ele é o que conhece gemidos inexprimíveis. Chore na presença dEle. Porque Deus hoje, Varão, começa a te dar alegria. Deus hoje vai começar a te mostrar coisas que o homem lá fora não compreende. E as pessoas vão ver você diferente. Você, Varão, olha. Sabe, Deus, olha esse sonho aqui, Deus, eu vou fazer assim, sabe, eu vou guardar isso aqui, vou pensar nisso mais. E Deus fala: não, pega esse sonho, põe um pouco em cima dessa mesa aqui, vamos conversar sobre esse sonho. Se você não tem dinheiro, eu tenho. Se você não tem força, eu tenho. Se você não tem capacidade, eu tenho. Deus está te falando, Ele quer ser o Deus que Ele nunca foi na tua vida. Mas depende de você crer e confiar nele de todo o seu coração. E Deus te fala: não adiantar pelos outros e ande pelo que Ele tem colocado no seu coração. Aí você vai ver que vai dar certo. Lembra de Paulo? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Imagine Paulo escrevendo, não estou dizendo que era, mas imagine Paulo escrevendo o seu último pergaminho, porque Paulo morreu decapitado. Imagine Paulo dizendo: eu combati, eu sofri, eu lutei, eu chorei, eu fui espancado, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu tive fome, eu tive frio, as pessoas me humilharam, mas eu fui até o final.
E você dizer: eu fico sozinho, mas eu não desisto do Deus que eu sei. Todo mundo pode desistir de mim, a minha família pode me humilhar, os meus amigos podem me abandonar, as pessoas podem dizer que eu não acredito, mas uma coisa eu sei: eu nunca vou deixar Jesus Cristo por nada nesse mundo. Deus, uma coisa eu oro aqui nessa noite. Senhor, eu quero ser pastor de uma igreja que faz a diferença. Eu não quero ser um pastor, eu quero ser aquele que faz a diferença na tua presença. E eu te peço, Deus, levante membros aqui que vão combater, que vão fazer o que for preciso para levar o teu reino adiante. Deus, homens e mulheres, jovens, crianças, que vão entender o propósito de colocar o Senhor em primeiro lugar e dizer: eu posso ter o bom, eu não posso ter a dificuldade, mas uma coisa, Deus, eu quero dizer: eu não desisto do Senhor por nada. Deus, fortalece cada mente aqui, fortalece cada coração aqui, Deus. Aqueles que querem fugir, aqueles que querem abandonar o combate, aqueles que querem desistir do Senhor, fortalece eles, Deus, porque quem nos chamou foi Deus, quem nos capacita é Deus, quem nos fortalece é Deus. Eu sinto uma paz tão grande de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto um amor tão grande de Deus aqui nessa igreja. Eu sinto Deus tirando o fardo. Eu sinto Deus tirando o jugo. Eu sinto Deus dizendo para pessoas: vinde a mim. Vinde a mim. Você já procurou amigos. Você já procurou sua família. Você já procurou todo mundo. Não achou ajuda. Vinde a mim. Você está cansado, está oprimido, que eu vou te aliviar. Aquele que quiser vir a mim, após tudo, tome a sua cruz, pegue-se a si mesmo e siga-me. Nunca assine uma carta de autodependência, mas sempre diz para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não tiro os meus pés do lugar. Mas se o Senhor estiver comigo, eu venço o exército e salto uma muralha, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá uma salva de palmas sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, aleluia. Quem você há, fique de pé. Siga ele para mim, Johnny, amém? Johnny, por favor. Quem você há, fique de pé. Eu queria chamar aqui, amém? Eu quero chamar a Japonesa Inglês, amém?